Olá, meus amigos. Aqui é Gilda de Oliveira. Mas eu quero fazer uma conferência aqui. Depois eu vou falar. Deus criou o homem. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A criação da mulher. Gênesis 2, 18. A tentação e a queda de Adão e Eva. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 6. A grande corrupção do homem naquela época. Que Deus usou criar o dilúvio. Então, nós sabemos que Noé passou 120 anos fazendo a arca e pregando para o povo. Então, a entrada de Noé na arca foi capítulo 7. E ali choveu 40 dias, 40 noites, passou 150 dias para as águas baixar, para eles descer a terra. Então, depois, no capítulo 11, versículo 4, Nirode, como um chefe, usou criar uma torre para fazer uma grande cidade. E ali, no capítulo 11, versículo 7, Deus mudou as línguas. Naquele tempo, Nirode, tempo de Noé, era só uma linguagem. Aí, quando Nirode fez a torre, Deus mudou as linguagens para confundir, porque não era do agrado de Deus. No capítulo 12, Deus em Gênesis, a chamada de Abraão, né? Deus foi atrás de Abraão na terra dos caldeus, porque Deus ia já aparelhar o seu trabalho de criar uma família obediente para que fosse a vinda de Jesus, porque Jesus, como Messias, como espiritualmente, ele não carecia nascer, porque ele já era uma personagem, era Deus. Então, mas para descer essa terra, ele tinha que se fazer nascer da carne, para conviver e pregar para o povo. Foi o que ele fez. Jesus já nasceu da tribo de Judá. Então, o que eu quero dizer aqui, está explicando tudo, como Deus fez o mundo, fez o homem, tudo mais, explicando todo detalhe. O pessoal se corromperam, naquele tempo não chovia, Deus mandou o dilúvio. Aqueles que entraram para a arca escaparam, os animais tudo, mas aqueles que ficaram fora, porque a água passou para 7 metros acima de todo o monte mais alto. E choveu 40 dias, 40 noites, e 150 dias para as águas baixar. Então, como é que o povo tem uma lenda dizer que nós somos parentes do macaco? Eles são nossos primatas. Nunca o homem chega ao ponto de explicar as coisas direito. Muitos explicar as coisas direito. Porque isso aqui é uma ofensa, porque nós temos sempre a nossa criação. As crianças de hoje já vão se submeter a essa pregação, essa lenda. Aí vão acreditar. E não somente isso, com muitas coisas que acontecem. Então nós temos que usar a Bíblia, que é um manual, é o livro dos livros. Eu não sou profeta, mas a Bíblia, ela tem profecia que foi escrita pelos profetas. O próprio Jesus profetizou. Então é você ler a Bíblia direitinho e usar direitinho que você está usando essas profecias. Então o tempo que está passando, eles também medem a distância. Porque muitas coisas estão acontecendo, porque o período que nós estamos está mostrando. Como lá em Mateus, no capítulo 24, que diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando ouviram aí eles procuraram: Senhor, quando é o fim dos tempos? Quando ouviram rumores de guerra, fome, peste, terremotos em vários lugares, nação contra nação, filho contra pai e pai contra filho, e são os princípios de dores, né? Mas quando esse evangelho ser pregado a toda criatura, nós sabemos que
as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo e se cumprindo na Bíblia. Nós vimos as coisas hoje, o povo querendo mudar as coisas de Deus. Mudar, está escrito, mas eles querem passar por cima das coisas. Então o que vai acontecer? Deus, o povo diz que Deus fez o mundo e descansou no 7º dia, mas eu acredito que com as ideias do homem, Deus nunca descansou, porque quando ele peleja de um lado, o homem escorrega para o outro lado. Então eu sei que não é todo homem, não é toda mulher que sempre dá esse trabalho, mas tem muito homem, muitas pessoas que dão trabalho demais. E isso vai ofender aqueles que estão tentando se levantar, fazer as coisas do agrado do Senhor Jesus. Jesus hoje é a lei. Nós não podemos se submeter à lei do homem que varia contra a lei de Jesus, porque Jesus, ele mesmo disse lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o homem se levanta fazendo lei, para ir não sei para onde, porque o destino nosso, ou Jesus, ou a porta larga, ou o caminho estreito, ou o caminho largo, que conduz à perdição. Então, eu desconcordo de muitas coisas que o homem fala, e de muitas leis que o homem faz, porque desconcorda com a lei de Jesus, certa é a lei de Jesus. Meus irmãos, nós estamos se aproximando de muita batalha pesada. Por quê? Não é Deus que faz isso, o Senhor sempre quer nos dar livramento, mas o homem sempre leva a gente para a dificuldade. Já houve guerra, já houve tanta coisa, muita morte. Por quê? O homem quer aplicar uma coisa no meio da sociedade que não é do agrado de Deus, não é do agrado nosso e que não é bem para nós. Mas você sabe que Satanás, ele é como um leão, vive rugindo como um leão para tragar as pessoas. E quantas pessoas têm morta hoje por causa da droga, né? A tutela do pai com o filho, que está escrito lá nos livros do Novo Testamento, honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias sejam prolongados. Mas houve umas leis por aí que tirou. Desmantelou o casamento quem fez foi Deus. Já está sabendo como é que é, eu não vou discutir muito esse lado, porque todo mundo está sabendo. Quem lê a Bíblia está sabendo que está errado. E a tutela do filho. O filho hoje é o seguinte, muitas vezes você tem raiva que o camarada é um drogado, um ladrão, mas eu não quero dar muita direito para ele. Mas as leis tirou a oportunidade dele. Às vezes uma criança com 10 anos já tem não sei quantos crimes, vive passando pela vida. Se tivesse uma lei que proibisse e que mostrasse a verdade, que ajudasse a cuidar do povo, as pessoas viviam melhor. As crianças, uma criança hoje é condenada à morte, às vezes por os companheiros. Por quê? Por causa das drogas, e por detrás tem outros se beneficiando daquilo. Então, o mundo hoje, que nem Jesus falou, tem muita coisa no mundo que é jaz maligno. Mas Deus está continuando pelejando, Ele ainda está salvando. Jesus está salvando até o arrebatamento da igreja. Jesus está salvando. Então, nós temos que ver muito esse lado do Senhor Jesus. Ele morreu por nós, deu a sua vida por nós, deixou o caminho. E quando você não tem assim uma saída de uma coisa que você não sabe por onde andar, por onde ir, mas Jesus deixou as coisas muito esclarecidas, meu irmão. Então, esse negócio de ideologia, não sei o que, tanta coisa, tanta lei, tanta promessa que o povo fala e faz e quer aplicar nas crianças. Essas crianças, elas são as sofredoras. Então, lei que não combina com a lei de Deus vai judiar com as crianças. Nós já estamos velhos, tudo bem, a gente sofre, mas é a criança que está nascendo agora, o problema, o sofrimento que ela vai ter. Olha, nós temos que olhar muito para isso e ser muito opositor dessas leis que não agrada a Deus. Nós temos que servir a lei de Deus, porque Ele é que tem compaixão de nós, é Ele que salva, é Ele que tem lugar para nós. Tá bom, meus irmãos? Eu desconcordo que o homem seja parente do macaco, porque se Deus fez o macaco, fez o leão, fez o homem. E quando Ele fez, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Ele pegou o barro, fez e soprou,
e ele sentiu a alma vivente. Ele não fez assim com os outros animais. Ele disse, haja isso, haja isso. Mas o homem foi a feitura das mãos de Deus e tem o sopro de Deus. Por isso que ele quer de volta. E ai daquele que desobedecer. Pense bem.